Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um resumo do SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. E hoje a chave é a chave 7, é Branding versus Marketing. E o que o Pablo falou sobre essa chave aí? Lembrando, tá gente, que sempre do lado esquerdo, que a gente falar, a chave que do lado esquerdo é o que a gente vai focar, que é o Branding. E a outra é o que a gente tem que gerar consciência para a gente conseguir mudar para o brand. O que acontece? O brand ele é valor e o marketing ele é o preço. Então se a gente focar no brand, se a gente explodir no brand, o marketing vai acontecer por consequência. Por quê? A gente precisa sempre investir no valor, não no preço. O que acontece? Pensa bem você que tem uma loja de roupa. Uma fachada bonita, bons vendedores, todos apresentáveis, uma loja bonita, bem arrumada, sempre limpa. O pessoal entra ali e já vê aquilo ali, aquela imagem clean que vem na cabeça. Aquilo ali é o brand que você está vendendo. Aí quando você faz uma promoção ali de uma roupa, determinada roupa, coloca um preço na porta ali, tá mais barata. A galera fala, lá tá a roupa, tá barata, tal. Aquilo é o marketing. Aquilo ali vai ser momentâneo, vai acabar aquele estoque, vai acabar aquele lote daquela roupa, o preço vai ser outro. Então aquilo ali é o marketing. Você vai ser lembrado por aquilo ali, acabou e já era. Agora o brand é a história que você conta. É uma história que fica. Então a gente precisa sempre investir em valor. Essa aula, cara, foi uma live e foi um pouco mais demorada, foi bastante conteúdo, foi muito legal e eu anotei bastante coisa aqui. Então eu vou ler algumas coisas, tá? O brand é aquele que fica registrado, o marketing ele é pontual, eu acabei de falar agora. Você pode gastar mais dinheiro em brand do que com marketing, só que o brand ele vai ficar sempre gerando, já o marketing ele é pontual e acaba. Foi o exemplo que eu acabei de dar aí sobre a questão das roupas. O brand ele vai contar uma história e o marketing vai ser só apenas uma oferta. E para contar a história você precisa criar como se fosse um farol no meio do escuro, gerar energia naquilo ali, focar naquilo ali. E então, para acontecer isso, você precisa descobrir ela, descobrir qual vai ser o brand seu, vai ser a imagem, vai ser aquela fachada bonita, aquilo que chama atenção, e depois potencializar aquilo, entendeu? E a gente precisa entender que a imagem vende muito. Então precisamos investir na imagem também, então investir no valor e na imagem. Se você tiver uma imagem forte, os seus negócios ficam fortes também. Então você precisa investir na imagem. Isso agora é sobre você também, sobre a sua imagem. Toda decisão é influenciada pelo design. E aqui a gente precisa entender que o belo atrai. Então muitas das vezes a gente precisa fazer alguns investimentos aí em nós mesmos. Ele deu alguns exemplos aqui. Não para a gente ser, como eu posso dizer aqui, uma pessoa só fútil, só por fora, mas querendo ou não, se você vira uma pessoa, vou falar o português claro, relaxada, as pessoas vão olhar para você e falar, né, aquilo ali não é legal. Se você vê um carro tudo quebrado na rua, vou dar esse exemplo para você ver, aquilo ali pode até chamar sua atenção, vai olhar, mas não vai te dar aquele sentimento de querer ou algo do tipo. Agora, se você vê um carro, às vezes até que seja antigo, mas bem cuidado, bem limpo, pintado, bem arrumado, você vai querer, você vai gostar, você vai admirar. É a mesma coisa com a gente, então por isso a gente precisa nos cuidar também. Então ele falou sobre algumas áreas para a gente investir para o nosso negócio, né, acontecer, porque atrás de um CNPJ forte tem um CPF forte, tem que ter um CPF forte. Então a primeira coisa que a gente teria que investir seria em rosto, né? Vamos dizer assim, dente, às vezes, né? Dar uma ajeitada no dente. Segundo, no corpo, ter um corpo forte. Não estou falando só de ter que fazer uma academia ou não, forte de resistência também, né? Ter um corpo e a mente forte. Acessórios, roupa, sapato, ele falou que isso faz grande diferença e chama a atenção também. Depois, carro. Eu estou falando isso para você montar um brand, tá? Para você montar uma história, para você montar uma marca.
Esses são os exemplos que tem que começar. Depois, a empresa, tipo assim, vou mexer na fachada da empresa, na estrutura da empresa ali para ficar bonito. E depois na sua casa, porque às vezes a pessoa começa a ganhar um dinheirinho, quer investir na casa, mas esquece da empresa. E a empresa, querendo ou não, ela é sempre mais vista. Então, invista primeiro na empresa e depois na casa. Depois em viagens. Mas por que viagem? Porque a viagem vai fazer você ter novas experiências. Então, você vai ter um novo conhecimento. Por isso as viagens. Você tem que investir nessas viagens também. E depois, novos desafios, né? A gente já falou sobre essas coisas aqui atrás, nas outras aulas, mas desafios. Ele deu o exemplo que ele fez o Ironman. E ele fez o Ironman para a marca, para a brand, para criar uma história de um cara resistente. Para ele não ser tipo um empresário, só mais um empresário. É um cara que foi lá e fez o Ironman. O Ironman, eu não lembro quantos quilômetros é nadando, mas acho que é 180 pedalando e 42 correndo. Então é uma prova de muita resistência. E ele fez. E com isso, ele deu alguns exemplos aqui para a gente criar experiência. Ele falou assim para você olhar para o seu Instagram e que nota você daria em brand. Que valor que você está gerando nele, né? O que você agrega com o seu Instagram. Por que isso? Porque o Instagram, ele é uma ferramenta de negócio. Muitas vezes a gente acha que é uma rede social, mas não é. Então, por isso que na aula passada, ele pediu para a gente estudar sobre comportamento humano, porque ou você controla, ou você está sendo controlado. No Instagram, ou você gera conteúdo, ou você consome conteúdo. Então, ele pediu para você analisar o seu Instagram e listar 10 pessoas que te inspiram em aparecer com ela e implementar mudanças, tá? Mudanças